Agora, em Mateus capítulo 26, o texto começa dizendo: Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Páscoa era uma festa religiosa que foi estabelecida em Êxodo capítulo 12. Ela seria comemorada no primeiro mês do ano para os israelitas. Ela consistia que os israelitas comessem o cordeiro pascal prontos para a fuga, comendo apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E esse dia era para ser comemorado em um memorial para que eles se lembrassem do que Deus fez no Egito, e dizendo que os descendentes comemorariam essa festa como uma festa ao Senhor, como um decreto perpétuo. E Jesus disse que na Páscoa o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Assim como o Cordeiro havia sido crucificado na Páscoa, o próprio Jesus seria crucificado para nos salvar. Naquela ocasião, os chefes do sacerdote e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, e o nome desse sacerdote era Caifás. Juntos eles planejaram prender Jesus, à traição, e matar ele. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então veio uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro, de onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que vocês me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, essa festa também era chamada da festa dos pães sem fermentos por causa de Êxodo 12, verso 18. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo para que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Essa sentença também se encontra em Salmos 41, verso 9. Até o meu amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus disse, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, tomam e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Por quê? Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Isso está escrito em Zacarias 13, verso 7. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas.
Zacarias, que era um profeta messiânico. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Ou seja, Jesus, além de anunciar sua morte, também anuncia sua ressurreição. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E Jesus disse a eles: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntando a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda estava falando isso, chegou Judas, um dos 12, um dos discípulos de Jesus. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. E Judas havia combinado um sinal com ele, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Ou seja, ele identificou Jesus com um beijo. Ele foi até Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus respondeu: amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram de Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote e decepou a orelha dele. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Ou seja, a morte de Jesus era necessária para o cumprimento das profecias. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Por que vocês vêm a mim com espadas e varas? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2. É muito importante entender esse finalmente se apresentaram 2, pois para condenar um homem, 2 testemunhas concordantes deviam declarar que ele era culpado, como está escrito em Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E eles declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio.
O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus disse: você mesmo disse isso. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? Eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Assim termina Mateus capítulo 26.